já vou direto ao assunto hoje, porque essa eliminação do Palmeiras, né, com eles tão soberbos, se achando os maiorais e falando de sistema e tudo mais, como se os outros não fossem prejudicados. E eu gostei muito, cara, das perguntas ontem na coletiva, né, porque o que acontece? Apesar da imprensa bairrista atacar sempre o Flamengo, no caso, como o Palmeiras fez a lei do silêncio, você vai ver, o Flamengo vai ser atacado agora também, porque também fez a lei do silêncio, né? Aí eles foram pra cima do Palmeiras. Na verdade, o Anderson Barros, né, o diretor de futebol, ele que foi pra coletiva, e as perguntas foram, inclusive, falaram do pênalti do Richard Rios no Everton Ribeiro, falaram de vários lances aí, inclusive o lance também do São Paulo, né, do gol anulado, que o Dorival viu como sendo um gol legal. Falaram sobre vários assuntos, né, deixando claro que o Palmeiras é beneficiado, tem sido beneficiado recentemente. E aí eu separei aqui algumas respostas do Anderson Barros que mostram também todo o egoísmo do Palmeiras, né, como eles pensam, como eles agem, e principalmente deixa a gente ainda mais feliz por essa eliminação, mesmo com o São Paulo conseguindo um resultado, mesmo com o Palmeiras sendo beneficiado pelo árbitro, né? Se não tem Varmeiras, tem o árbitro ajudando o Palmeiras, né? O Anderson Barros falou o seguinte: tomamos uma decisão recente de não dar entrevista. Desde o jogo contra o Atlético, temos essa postura. Aconteceu contra o São Paulo e Flamengo, mas entendemos que, pelo não resultado, era importante estar aqui e assumir a responsabilidade. Ou seja, porque perderam, né, resolveram colocar alguém ali, no caso o Anderson Barros. Tive que conversar muito aqui com o Abel para que eu estivesse aqui, senão ele estaria. Diariamente discutimos nossos posicionamentos. O Palmeiras continua com seu posicionamento, mas vamos discutir e entender a melhor decisão, né? Aí eles falam, cara, eu falo eles porque eu digo, ele tá representando o Palmeiras ali. Aí o Anderson Barros fala o seguinte: o Palmeiras não se cala, o Palmeiras briga por si. Olha isso, briga por si, tá? Briga pelo futebol, mas ele fala, cara, essa fala dele, briga por si, ou seja, o Palmeiras pouco se lixa para os outros, e o que tiver que fazer para conseguir os seus resultados eles vão tentar fazer, inclusive pressionar a arbitragem como fizeram contra o Flamengo. É lamentável, mas é essa a realidade do Palmeiras, um time que o próprio diretor assume que eles são egoístas. Vergonhoso, né? Tá bem eliminado o Palmeiras. Tá bem eliminado o Palmeiras. Esse time aí tá muito bem eliminado. A gente teve aí informado por nós aqui há mais ou menos 2 semanas que o Flamengo faria proposta pelo Claudinho. Aí depois o nosso repórter Gabriel Orfan foi o primeiro a trazer, até todos deram crédito para ele aí, o Globo Esporte, sobre a proposta de 15 milhões de euros pelo Claudinho ao Zenit. A proposta foi confirmada ontem. E aí a gente tinha falado que 15 milhões eles já tinham de um clube europeu, né? Eu, Júlio Miguel Neto, numa live. Que vocês devem lembrar que a gente falou que 15 milhões já tinha um clube da Europa que tinha oferecido por ele, que dificilmente eles aceitariam. Então o Flamengo precisa chegar aí a uns 16, 17, 18 até talvez, para conseguir contratar o Claudinho do Zenit. E aí todo mundo dando essa proposta de 15 milhões como se fosse a novidade que traria o Claudinho, e a gente tinha dito que ia precisar subir um pouquinho, que os 15 milhões não seriam aceitos. E aí o Vene Casagrande confirmou ontem, né, que por 15 milhões eles não aceitam, que eles recusaram a proposta de 15 milhões pelo Claudinho. E aí a gente sabe que com essa situação o Flamengo precisa subir de qualquer jeito se quiser a contratação do meia aí, que pode ser importantíssimo nos próximos anos do clube. É um baita de um jogador, né? Eles já haviam rejeitado, como eu falei, a proposta de um clube europeu desse mesmo valor. Era óbvio que eles não iam aceitar
a proposta do Flamengo, mesmo com o desejo do Claudinho, tá? Então, a novela continua, né? A novela promete cenas dos próximos capítulos e vamos ver o que vai acontecer. E a gente teve aí o Portal UOL trazendo que o técnico Jorge Sampaoli ligou para o volante Jean Lucas do Mônaco para tentar convencê-lo a retornar ao Flamengo. O jogador cria do mais querido trabalhou com Sampaoli no Santos em 2019. A ligação de Sampaoli, no entanto, foi em vão. O jovem paulista aceitou a proposta do Santos e chega ao clube paulista já na próxima sexta-feira, tá? Isso o UOL Sport publicou isso, que a ligação do Sampaoli foi em vão. Aí é que eu falo para vocês, né? São informações que saem, o UOL publicou isso, e a gente tem agora a palavra do Marcos Braz ao Vene. O Braz negou qualquer situação. Olha só, se a gente quisesse esse jogador, ele estaria aqui, né? Ele falou isso. E ainda completou avisando que o Jorge Sampaoli não ligou para ele, tá? Olha só, que o Flamengo não pretende contratar o Jean Lucas e que Sampaoli, então, não ligou para o jogador, tá? Então, o Marcos Braz praticamente não, desmentindo a informação que saiu no portal UOL, tá? Então, a informação aí foi desmentida sobre o Flamengo ter procurado, né, o Jean Lucas, né, o volante. Lembrando que o Flamengo já contratou o Alan aí na posição. Tudo bem, o Vidal saiu para o Atlético Paranaense, mas aí é reforço, né? Mas a gente sabe que o Jean Lucas é um jogador aí que a torcida do Santos aí gosta, que a torcida do Flamengo também gostava, mesmo quando ele saiu. Mas o Sampaoli pode ter um carinho realmente por ele, mas o Braz desmentiu a situação. E o Crystal Palace agora também fez proposta pelo Matheus França. Representantes do jogador foram a Londres e tomaram conhecimento dos números oferecidos pelos Blues e pela equipe que pertence também ao John Textor, né? Olha só, o Flamengo estipulou o preço de 25 milhões de euros mais variáveis, né? E é provável que um dos dois clubes tenha alcançado esse valor. Vamos ver se o Flamengo se agrada ao Flamengo algumas metas e outras situações. Em relação ao modelo de negócio, se assinar com o Chelsea, né, o meio atacante será emprestado na sequência para o Strasbourg FC, clube francês aí, controlado pelos Blues. O Matheus França repetiria o caminho de Ângelo, vendido pelo Santos. Caso seja vendido para o Crystal Palace, o jogador chega para ser aproveitado e jogar. Então, o Crystal Palace, para o Matheus França, é mais interessante, né? A expectativa, segundo o Globo Esporte, é que a oferta dos dois clubes ingleses atinja o patamar desejado pelo Flamengo, né? E aí tem a questão do John Textor. Para o Flamengo, você pensar que no futuro ele pode trazer o jogador para o Botafogo, né? Então, o Flamengo vende para o John Textor, ele bota lá ele vai pro Crystal Palace, mas ele pode muito bem pegar e deixar aqui no Botafogo, para ele ir ganhando experiência e tudo mais. Eu não acho uma boa. Eu prefiro vender pro Chelsea mesmo, que ele vai pro Estrasburgo. Mas é pior pro jogador. Mas o Flamengo tem que ver o que é melhor para ele também, né? Então, a gente sabe que o Flamengo aí tem que tomar muito cuidado, escolher muito bem, se vai vender, escolher muito bem, para não cair aí no conto do vigário, né? E não acabar se ferrando e o jogador chegar aí no Botafogo como reforço. Também falar sobre o River Plate, né? Que definiu aí alguma situação já com relação ao De La Cruz, né? Saiu aqui no UOL que River esfria interesse do Fla por De La Cruz. Nem tudo na vida é dinheiro. Olha só, um dos vice-presidentes do clube argentino, Inácio Villarroel,
está no Rio para participar do Confute e explicou ao UOL: nem tudo na vida é dinheiro. Nico de la Cruz é um jogador da casa que está em sua casa no River. Ele representa os valores e a camisa do River. Mais do que a questão do dinheiro, ele está onde quer estar. Os jogadores têm a última palavra. Ele está contente no River, em um lugar onde compete, onde o veem. É um jogador e uma pessoa que respeita os contratos. Eu não achei nada do que ele falou. Eu não achei nada do que ele falou como se estivesse segurando o De La Cruz. Eu não achei. A matéria do UOL fala uma coisa e eu achei completamente outra. O que me parece é um diretor que de todas as formas está querendo mostrar o poder do River, a capacidade de segurar o jogador que eles têm. E aí, óbvio que ele vai ficar falando que o cara quer ficar lá. O próprio jogador, a gente sabe que o desejo dele é vir pro Flamengo, mas ele não vai ficar afirmando isso lá pra imprensa ou pra própria torcida, né? É complicado. Então a gente sabe que é mais uma novela, né, que continua aí acontecendo. Tem hora que tá mais perto, tem hora que o River quer vender, aí tem hora que o cara fala isso, mas eu sinceramente não vi dessa forma que o UOL viu, tá, cara? Não vi. Na verdade ele fala que nem tudo na vida é dinheiro, mas o River, até parece que o River não vende jogador, né? Até parece que não vende jogador. E não vai ser esse diretor que vai tomar essa decisão de vender ou não o De La Cruz. Ele deixa claro que a decisão do jogador é importante e a gente sabe que se o Flamengo chegar com a grana que o River aceite, que o jogador quer vir. Então o Flamengo aí abriu negociações para renovar o contrato com o Gabigol por mais 5 anos, tá? Então o clube, segundo o GE, não aprova a pedida inicial do atacante, mas trabalha em alternativas com bônus por metas coletivas e individuais para chegar a um valor de consenso. Há otimismo aí entre as partes por acerto. O Flamengo tem feito muito isso, esse bônus aí, tipo do Davi Luiz, que tinha no contrato dele por títulos e tudo mais. O Flamengo tem feito isso, eu até falei com vocês com relação ao Bruno Henrique, que a proposta que o Flamengo vai fazer para ele por renovação é nesse sentido, tá? Uma década de Gabigol no Flamengo, esse é o desejo de ambas as partes que já iniciaram as negociações. O contrato acaba em dezembro de 2024 e aí iria até dezembro de 2029, não é isso? Uma década. Ele chegou em 2019, né? Iria, se vai até 2024, 25, 26, 27, 28, 29, mais 5 anos de contrato. Passaria até, seria uma década e mais um ano, na verdade 11 anos de Flamengo, se a gente contar o ano de 2019 inteiro e 29 inteiro, né? O sucesso da negociação fará com que o Gabriel volte a ter o maior salário do elenco do Flamengo. O jogador e seu agente, Júnior Pedroso, já tiveram reuniões com Marcos Braz e Bruno Spindel. Há otimismo de todos os envolvidos em um final feliz. Mesmo com a janela de transferências abertas e o mercado do Oriente Médio aquecido, em especial da Arábia, né? Não há barganha na mesa com propostas de saída e conversas são apenas no sentido da extensão do contrato, tá? Então, tá tranquilo, né? Essa renovação aí do Gabigol deve acontecer e o Flamengo, óbvio, só está discutindo algumas coisas aí que podem diminuir no contrato, mas ainda assim vai ter um aumento e uma manutenção do jogador no mais querido, né?